Mas, ministro, mudando de assunto, eu queria saber dos seus projetos. A gente sempre fala do projeto Nova Canaã, porque é um projeto social da maior importância, porque se transformou numa realidade, né? Não ficou só na ideia. A fazenda existe, as pessoas moram lá, produzem, provêm o próprio sustento. Como é que anda essa história? Olha, Sônia, eu quero te agradecer, porque há 13 anos que eu comecei essa campanha, você sempre esteve ao meu lado. Ah, eu adoro esse projeto. E foi, eu morava na África, já há 10 anos como missionário, quando um dia recebi uma ligação do Bispo Macedo. Tá. Ele tinha assistido um programa do Goulart de Andrade, Repórter Record. Lembra do Goulart? Lembro, claro, ele está nativa de novo. Está nativa de novo. E o Goulart mostrou o sertão da Bahia, Irecê, antiga capital do feijão, que tinha se transformado na capital da miséria. E umas cenas dramáticas, uma mãe com a criança no colo, não tinha leite no peito, e ela dizia, olha, minha vontade era morrer, jogar essa criança numa cacimba, porque meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, eu vivo nessa miséria, não há perspectiva, e vários outros. E um caso que comoveu muito foi de um senhor que aos 42 anos se suicidou num domingo, deixando uma carta que foi lida no programa pela esposa, dona Edna. Desculpe o que fiz com a minha vida, não aguentei mais a miséria, espero que com essa morte alguma coisa boa aconteça para vocês recebam caridade. E aí eu recebi a ligação do bispo, achava que nunca mais ia voltar da África, e viemos para o Brasil para fazer um modelo de reforma agrária. Certo. O Brasil tem 6.000 assentamentos de reforma agrária, mas na maioria deles, o Zé Stedley, já tive com ele várias vezes, são favelas rurais. Tá. Porque as pessoas são colocadas, mas não têm estrutura, não têm tecnologia, não conseguem produzir. Então fomos a Israel, importamos a estrutura que Israel inventou para plantar até no deserto. E hoje, graças a Deus, nós temos lá 10.000 pés de fruta de conde. Que coisa. Em bons anos chegamos a produzir 1 milhão de frutas de conde, vendendo em Salvador, vendendo em Brasília. As campanhas de vendas de CD ajudaram a montar a cidade. E os direitos autorais, aquelas coisas todas. E o povo da minha igreja também ajuda muito. De tal maneira que temos 700 crianças. Essas crianças são lindas desde o começo, desde a pré-escola. Elas levam todo dia para casa um saquinho de pão, que é para dar a elas a noção de que estão tendo oportunidade para cuidar também da família. E agora, Sônia, a primeira turma está chegando no 2º grau. Tá. Então nós estamos montando uma escola técnica, e eu inclusive voltei a cantar, fazendo shows na rua, etc. e tal. E foi muito oportuno o seu convite, porque a minha ideia é fazer com que aquelas crianças saiam dali prontas para a universidade. A ideia do bispo, é a minha, de todos. 700 crianças. Agora né? eu queria te dar uma coisa notícia ótima. muito legal. Bom. Sabe, Sônia, quando eu fui para lá e eu corri os povoados ao redor, eu encontrei miséria pior do que na África. É mesmo. Olha que na África eu andei Moçambique, Malawi, Quênia, Zâmbia, Uganda, Madagascar, Lesoto, Suazilândia, Burkina Faso. Eu fui para aqueles países Miséria todos. total, né? Mas no sertão eu vi uma miséria pior. Crianças, mulheres abandonadas mesmo. Depois, com o presidente Lula e o Bolsa Família, a coisa melhorou. Mas naquela época que não tinha, era uma pobreza completa. E eu perguntava, meu Deus, deve ter uma riqueza aqui para esse povo. Alguma coisa que seja melhor do que plantar feijão, milho, pinha. E tem, Sônia. Okay. Tem. Você sabe que no sertão da Bahia estão os melhores ventos do mundo. É mesmo. Os melhores ventos do mundo. E lá nós montamos uma torre, já faz quase um ano, de 100 metros de altura, com um anemômetro a 100 metros de altura, um a 96, um a 92, e com um sistema de computador e celular, a gente mede a direção e a velocidade dos ventos. Sim. E vem para uma empresa do Paraná, que é certificadora. Os ventos estão acima de 7 metros por segundo. Se continuarem assim durante 2 anos, o que eu creio que vai ocorrer, por uma lei feita pelo presidente Lula, nós teremos um parque eólico. Maravilha. Lá cabem 7 turbinas. Cada turbina dessa pode gerar 2 megawatts, que no último leilão foi vendido a R$100 mês passado. Então, cada turbina gera por hora R$200, por dia R$4.800.
Se nós tivermos 10, 48 mil reais por dia, em 365 dias. Olha, eu creio que a gente vai poder... vento, né? A gente vai poder pegar aquelas crianças e levar para a Disneylândia. Olha só que maravilha. Por isso que eu falo, é super importante, né, as ideias, a pesquisa, o querer encontrar uma solução realmente, né, Você ministro? já imaginou aquela molecada que não tinha o que comer, de repente vai lá para a Disneylândia? E dá de cara comigo, né? Já vai ficar feliz da vida, realizar um sonho também. E poder prosseguir nos estudos, né? É uma coisa fundamental Pois também. sair dali para a faculdade, né? Quer dizer, tudo isso está encaminhado? Tudo isso está encaminhado, foram 2 anos de trabalho, de cuidar daquela meninada. Lá tem piscina, lá tem consultório médico, dentário, as crianças têm óculos, elas têm transporte escolar, vão buscá-las naqueles povoados muito pobres. Elas chegam, tomam café da manhã, vão para a sala de aula, depois almoçam, depois dormem, descansam. À tarde tem atividade cultural e às 5 horas da tarde voltam para casa. Mas tomam banho na escola e a escola lava o uniforme delas porque a casinha delas não tem água, né? É água de cacimba, é muito pouca. Certo. E no dia seguinte, então, ali, elas adoram. Eu confesso a você que eu não tenho tipo de... Há muitos anos que eu não vou lá por causa das minhas atividades aqui. Mas a minha mulher, ano passado, organizou uma caravana de colegas delas e povo da igreja. Algumas foram do meu gabinete. E elas passaram 4 dias lá, ficaram encantadas. As crianças não queriam que elas saíssem, são tão carinhosas, educadas. É possível dar uma vida decente para essa criançada tão pobre realmente, né? E uma coisa importante, quer dizer, é você ensinar a Bíblia, você dar uma coisa cristã. Porque eu me lembro, quando eu morava lá, e as crianças chegaram, elas eram uns bichinhos do mato. Choravam o tempo todo. Eu me lembro de uma engraçada, que ela entrou debaixo do chuveiro e deixou o sabonete lá de fora para não estragar. Sim. Você não conhecia chuveiro nem sabonete, ela deixou aqui para não molhar o sabonete. A outra olhou para o sabonete e falou, chuva é assim? Ai, que com triste. Gente, olha só, tá vendo? Se depara com muita coisa que acaba emocionando, né? É um retrato da precariedade, da inocência, diante da dura realidade que a aguarda. Ou não, porque realmente elas puderam conhecer a Nova Canaã, né? E aí você hoje vê as crianças, por exemplo, elas vão para o refeitório, é encantador, porque as professoras colocam os pratinhos, elas sentam, ninguém mexe na comida. Aí uma delas, a professora fala, Rita, faz a oração. Aí ela começa, meu Deus e meu Pai. Aí as crianças todas respondem, meu Deus e meu Pai. Abençoa a comida, abençoa o motorista, abençoa a professora, abençoa a nossa escola. Todo mundo. Só depois que ela fala amém, aí é que eles comem. Muito bonitinho.